A paz do Senhor. Estamos aqui dando continuidade ao nosso treinamento da Igreja de Deus aqui em Brasília. E hoje nós iremos falar de um assunto muito importante: alicerces para a vida. Nós já vimos no vídeo anterior que os alicerces, um alicerce forte, é fundamental para uma boa construção. É a base de uma boa construção. Trazendo para o nosso mundo espiritual, o nosso alicerce, você já sabe, é a Bíblia. Nós trabalhamos com a Bíblia, a palavra de Deus. Um alicerce forte, um alicerce seguro para que a gente possa construir. Então hoje nós iremos ensinar, nós iremos aprender a ensinar as crianças a memorizar versículos bíblicos. É muito importante nós termos a palavra de Deus gravada nos nossos corações. Você sabe disso, professor, eu também sei disso. Eu tenho certeza que em muitos momentos, como eu, você já teve aquela sensação no momento de tristeza, ou no momento de grande alegria, ou de perseguição, aquele versículo vem na sua mente e você lembra e aquilo te dá um conforto, aquilo te exorta ou te consola. Então, assim, é muito importante que você coloque no seu programa, faça parte do seu programa a memorização de versículos, porque no momento oportuno o Espírito Santo irá utilizar isso que está lá no coração da criança para que aquilo venha ajudá-la a vencer as barreiras na vida. E eu quero começar já com um versículo da palavra de Deus que se encontra em Deuteronômio 6, 7 e 9, onde lá Moisés, inspirado por Deus, diz para que os filhos de Deus ensinem com persistência a seus filhos. Converse com eles quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, ou quando se deitar, ou quando se levantar. Ou seja, um ensino continuado. Então, quando você grava no coração da criança a palavra de Deus, isso vai ser de grande importância para a vida dela. E outro versículo também que me chama muita atenção é o versículo de João 14, 26. O próprio Jesus disse: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo que eu disse. Então nós temos um amigo especial enviado por Deus, o Espírito Santo, que irá nos ajudar nesse processo, irá nos fazer lembrar de quê? Daquilo que aprendemos. Então é necessário que você coloque no seu programa a memorização de versículos. Agora, que tipo de versículo que você vai colocar no seu programa? Certamente um versículo que tem a ver com a sua lição. Isso faz parte do ensino total que nós também já aprendemos aqui nas nossas aulas. O ensino total consiste em você escolher bem um cântico de acordo com a sua lição bíblica, você ter ali um versículo para memorização que também fala ou tem referência à lição bíblica que você irá ministrar. E isso fica muito bom, fica muito bonito, isso ajuda a compreensão do todo pelo seu aluno. Então é muito importante você escolher o versículo de acordo com a lição que você vai ministrar. Em segundo lugar, é importante também que o versículo esteja de fácil entendimento para a faixa etária que você vai estar ministrando. Existem versículos maiores, versículos menores, versículos mais complexos e versículos mais fáceis de entendimento. Tudo isso deve ser levado em consideração quando você estiver escolhendo o versículo para a sua aula. A terceira coisa que você deve observar é a maturidade espiritual da criança que você está ministrando, da sua classe. O que é uma criança madura? Uma criança madura é uma criança que consegue vencer o pecado. Eu sei que existe até adultos que se formos passar por esse crivo, tem adultos também que ainda não são maduros. Isso quer dizer espiritualmente. Existem crianças que mesmo bem pequenas, elas já se mostram maduras espiritualmente. Elas antes mentiam, mas após a conversão, elas querem agradar a Deus e por isso elas vencem o pecado.
Então, uma pessoa madura, uma criança madura, é aquela que consegue vencer o pecado com a ajuda de Deus. Então, você precisa também observar o grau de maturidade do seu grupo para que você use os versículos corretos, certos, que vão falar ao coração, que vai haver uma aplicação eficaz na vida daquela criança. Mas, como a gente sempre fala aqui, é necessário você utilizar um método para isso. Muitas pessoas ensinam versículos em suas classes, elas abrem a Bíblia, elas falam o versículo, elas mandam que a criança repita o versículo várias vezes, até elas ficarem enfadadas da gente, não é mesmo? Mas não deve ser feito assim. Para que você possa apresentar um versículo para a criança, aquilo tem que ser atrativo, aquilo tem que atrair o interesse da criança e por isso nós vamos utilizar um método. Método, a gente vai sistematizar o que nós precisamos falar para ensinarmos um versículo. E o método que nós vamos ensinar hoje é o IAER. Isso, com R bem puxado no final. Essa palavra pode formar um acróstico e nós iremos ali explicando cada ponto. I-A-E-A-R. Tem até uma musiquinha aqui para você gravar que fala assim, ó. Para o versículo memorizar, I-A-E-A-R. Para a palavra de Deus guardar, I-A-E-A-R. Puxa o R para você não esquecer da última palavra. Então, esse método contém 5 pontos. I, A, E, A, R. E o que significam esses 5 pontos muito importantes? Mantenha aí o papel e caneta para que você possa fazer suas anotações. O I é de introdução. É importante que você faça uma introdução antes de apresentar o versículo, antes de pegar a Bíblia. Mas por que é necessário fazer uma introdução, Daniele? Porque a introdução é o anzol, é o que vai atrair a atenção da criança. A criança está na classe, às vezes dispersa, às vezes ela não está muito nem feliz de estar ali, e aí você fala algo que é inerente a ela, é conhecido para ela, para que você possa apresentar o que ela não conhece. Então você vai do conhecido para o desconhecido. E como é feita essa introdução? Ela deve ser breve. A característica da introdução é que ela deve ser breve. Ela é para atrair a atenção da criança. E você pode utilizar para isso uma historieta, você pode utilizar um objeto, você pode utilizar uma ilustração, você pode fazer uma pergunta para a classe, que desperte o interesse, você pode até utilizar um fantoche para introduzir aquele versículo e chamar a atenção das crianças. Assim que você já tiver a atenção das crianças, os olhinhos delas ali interessadas, aquilo, elas sabem daquilo, elas se interessaram pelo que você disse. Aí você vai para a segunda parte, do nosso segundo ponto do nosso método. Introdução, nós iremos para a apresentação. A apresentação é muito importante, porque a apresentação é onde você vai pegar a sua Bíblia. Você sai da introdução, sempre com uma frase ligando para a apresentação. Você vai observar isso nas demonstrações que nós iremos apresentar aqui. Então, você vai ligando para a apresentação. Crianças na palavra de Deus, então você vai pegar a sua Bíblia. E é importante, antes de você falar o versículo, falar o capítulo, o livro, o versículo, é importante você pegar a sua Bíblia. É importante você dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Por que isso? Muitas pessoas por aí dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas isso não está certo. A Bíblia é a palavra de Deus. Tudo aquilo que ele quis que nós soubéssemos a respeito dele, a respeito das coisas que iriam acontecer, está descrito aqui. Então, a Bíblia, crianças, é a palavra de Deus. E também é importante que você diga à criança que a Bíblia está dividida em 2 partes. A Bíblia é a palavra de Deus e ela está dividida em 2 partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento é quando Jesus veio e conta toda a história de Jesus. É muito maravilhoso, mas aí você vai dizer, depois que você apresentou a Bíblia, depois que você disse que a Bíblia tem 2 partes, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, aí sim,
você irá falar o endereço. Hoje nós iremos ler, nós chamamos de endereço. Por exemplo, se eu te chamar para ir na minha casa, vai lá na minha casa, vai lá na minha casa amanhã, talvez você tenha vontade de ir lá na minha casa, não é mesmo? Mas só eu chamando você, você vai conseguir chegar na minha casa? Com certeza não. É necessário que eu faça o quê? Eu fale para você o bairro, eu fale para você a rua onde eu moro, eu diga para você o número da minha casa. Se eu falar o bairro, eu moro na Asa Sul, e eu falar o endereço e eu não falar o número, você vai conseguir chegar? Você não vai conseguir chegar. Então é necessário que eu fale o bairro, a rua e o número. Da mesma forma, na Bíblia nós precisamos também saber, para a gente chegar no endereço correto, saber qual o livro, que seria o bairro, né? Saber a rua seria o capítulo da Bíblia que você irá estar lendo. E o número da casa seria o quê? Seria o versículo. A Bíblia é dividida em pequenos versos, capítulos, número maior, e versículos, pequenos versos. Então você precisa ensinar de uma forma assim bem prática para a criança, para que ela tenha curiosidade de procurar, né? Que ela tenha facilidade também em encontrar, em saber o que é um livro, um capítulo, um versículo. Então você vai ensinar, o nosso endereço de hoje e aí você vai falar o seu livro, o seu capítulo e o versículo. Depois disso, você vai ajudar as crianças a encontrarem. É bom quando você trabalha com uma classe há bastante tempo, já é uma classe de EBD, por exemplo, você é um professor titular, seria interessante que você adotasse uma tradução de Bíblia para que todos ali tivessem a mesma tradução. Converse com os pais ou até mesmo com a igreja para providenciar a mesma tradução para que todos ali leiam a mesma tradução da Bíblia. Isso é importante. Mesmo que você traga outras traduções para que você possa mostrar, é importante que toda classe consiga ler na sua Bíblia o que você vai estar lendo também na sua Bíblia ali na frente. Então, você vai fazer a primeira leitura da Bíblia. Você vai pegar a Bíblia e você vai ler o livro, o capítulo e o versículo, sempre na Bíblia a primeira vez. Então, essa é a apresentação. Logo em seguida que você ler na Bíblia, você vai pegar o seu cartaz ou o seu visual. Sim, precisa você fazer um visual bonito, que chame a atenção da criança, que desperte o interesse, porque olha só, desde a introdução que captou a atenção até esse momento, já se passaram aí alguns minutos. Já vai ter criança já olhando para o alto, olhando para a hora, não é mesmo? Então é necessário que você atraia novamente a atenção da criança. Então um visual bem feito, bonito, legível. Você vai no seu visual colocar o versículo, se suas crianças já forem alfabetizadas. Mas às vezes nós trabalhamos com classes mistas, num culto infantil, por exemplo, ou então trabalhamos com crianças muito pequenas. O que a gente vai fazer nesses casos? Vamos trabalhar com figuras. Você pode ilustrar o seu versículo com figuras. Você vai falando e mostrando as figuras. A criança vai relacionando o versículo com a figura e isso vai gravando na mente dela. Tudo é um processo, é um sistema, um método para que aquilo fique gravado na mente, que haja compreensão daquela palavra. Então, primeira leitura na Bíblia, segunda leitura com o visual. Você vai mostrar o visual e vai ler para a criança. Então, nós fizemos a introdução, a apresentação. E agora? Agora é o E de explicação. É necessário que você explique as palavras que são incomuns para a criança naquele versículo, os conceitos de difícil entendimento para a idade daquela criança. Então, é o momento que você vai explicar. Ali é a hora que você vai levar mais tempo. É o momento da explicação. Você vai estar com seu cartaz em mãos, seu visual bem bonito e você irá explicar as palavras difíceis, os conceitos, o que significa aquele versículo. Isso é muito importante. Tudo bem,
a criança, você explicou, fez uma boa explicação, a criança compreendeu, a mente dela, ela conseguiu compreender aquele versículo, mas você não pode só parar aí. Por quê? Porque é necessário que você também faça uma aplicação para que aquela explicação faça sentido para a vida da criança. Tia, eu entendi, mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver comigo? Então, você vai passar para o quarto ponto do nosso método, que é a aplicação. Nesse momento, você não vai se alongar muito, mas você vai fazer 2 frases. Uma frase direcionada para a criança que já é salva, aquela criança que já recebeu Jesus como Salvador. E aí, essa frase vai ser uma frase desafiando a criança, de acordo com o versículo que você vai dar, você vai desafiar a criança a praticar aquilo que o versículo diz, você vai desafiar ela a praticar os ensinamentos para o crescimento espiritual dela. Então, a frase vai ser assim, dessa maneira, um desafio para a criança salva. E a segunda frase que você vai ali fazer? Você vai direcionar aquela segunda frase à criança não salva, aquelas crianças que não receberam Jesus como Salvador. E mesmo numa classe onde você fala, mas todo mundo aqui é filho de crente, todo mundo aqui acho que já aceitou Jesus, nós não sabemos, nem mesmo no meio de adultos, nós podemos, adultos, cristãos, que já foram batizados, nós podemos dizer isso com toda certeza. Nós não sabemos quem é salvo e quem não é. Então, nós precisamos sempre direcionar a mensagem à criança também não salva e dizer uma frase. Essa frase é um convite. Naquele momento, você não vai fazer o apelo para que ela aceite ali, nesse momento do programa, mas você vai ali fazer um convite a ela e dizer a ela que se ela entendeu e no final do culto, ela ficando até a lição bíblica, escutando a lição bíblica, ela vai ter a oportunidade de tomar a maior decisão de sua vida, escolhendo estar ao lado de Jesus, escolhendo receber Jesus como Salvador. Então, nesse nosso quarto ponto, após a explicação, nós iremos aplicar na vida da criança uma frase para a criança não salva e uma frase para a criança salva. Para não salva é um convite, para salva é um desafio para o crescimento dela, para que ela pratique aquela conduta que o versículo fala. E o quinto ponto é o R, faz aquele R bem puxado, não é mesmo? Esse R significa repetição. É importante que a gente repita o versículo com a criança. Ela já entendeu, ela já conseguiu descer para o coração, ela consegue saber o que ela vai fazer com aquela informação que ela tem, já desceu da mente para o coração, mas é necessário que você repita para que a criança memorize aquele versículo. É bem diferente do que gravar. Gravar, quando a criança grava o versículo, ela simplesmente retém na memória. Ela pega uma informação, coloca na memória, daqui a pouco aquilo não faz nenhum sentido para ela. Como você vai fazer uma prova de um concurso e você grava aquela matéria toda, mas se você depois não passa naquele concurso ou desiste daquilo, aquela informação talvez nem seja importante mais para você e você acaba tirando aquela informação da sua mente. Mas quando você memoriza, aquilo é compreensível, aquilo faz sentido para a sua vida e aí no momento correto o Espírito Santo traz a memória. Então, vamos fazer a repetição para que aquilo fique gravado na sua memória. Agora, gente, essa repetição, ela tem que ser um momento mais criativo. Ela tem que ser criativa, ela tem que ser alegre. Por quê? Você imagina só, vamos lá, vamos repetir. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. De novo, o Senhor, fulano não falou. Então, vai se tornando um momento assim, arrastado. Porque as crianças, elas são muito práticas, elas falam 1 ou 2 vezes, elas já querem passar para a próxima coisa, não é mesmo? Então, como você vai fazer esse momento da repetição? Usando a criatividade que Deus nos deu. Como isso? Vou dar um exemplo. Olha só, agora nós temos essa bola aqui, leve uma bola para a classe. Nós vamos estar agora colocando uma música para tocar. E essa bola vai passando de um para outro, tá? No momento que a música parar,
com quem estiver a bola, a pessoa tem que falar o versículo. E aí ela vai passando. E você pode fazendo isso a cada momento, até todos repetirem aquele versículo, por exemplo. E é necessário também, quando você for pedir para que elas repitam o versículo, que você ensine assim, ó, diga a primeira referência, João 14, 26. Fale o versículo, no final repita novamente a referência. Então referência, versículo, referência. Você vai fazer isso repetidas vezes de formas diferentes. Podemos também fazer cartões malucos. Você faz vários cartões, em cada cartão tem uma maneira da criança repetir o versículo. Você chama a criança, pegue um cartão, repetir o versículo pulando de um pé só. Repetir o versículo imitando um animal. Vamos agora repetir o versículo colocando a mão no amigo do lado, da direita, da esquerda. Vamos agora falar o versículo só aqueles que tomaram banho hoje. E aí a gente vai observando, não é mesmo? Então você tem várias maneiras, a internet também está cheia de sugestões para que a gente faça esse momento, um momento diferente. Eu já vi também pessoas fazendo uma pipa, e aí ela coloca o fio onde você amarraria a rabiola. Cada criança que falar o versículo pode ir lá e amarrar a rabiola na pipa. Os menorzinhos vão gostar de ir lá e amarrar a rabiola na pipa. Isso fica interessante. Podemos usar também dados. Você vai e joga o dado e de acordo com o número que sair, você faz uma lista lá, número 6. Olha, o número 6 está dizendo aqui para você falar o versículo fazendo um 4 com a perna. Então você vai fazendo de maneira que a criança não perceba que ela está repetindo várias vezes. Nós aprendemos que para que a criança possa gravar no mínimo 7 vezes, mas acontece que às vezes alguns versículos menores, né, tem crianças que 5 vezes já pegaram o versículo, e aí você não vai ficar insistindo, tornando a aula, não, olha, eu aprendi que são 7 vezes, então a gente vai ter que repetir aqui 7 vezes esse mesmo versículo. Não faça isso, as crianças vão ficar chateadas com você. Então, assim, você percebe a sua turma, usa da sua criatividade e faça a repetição. Essa é a maneira correta para que você apresente um versículo para a criança. É um método muito eficiente, que é introdução, vamos para aqui, introdução, apresentação, explicação, aplicação e repetição. Às vezes parece muito metódico, mas você vendo isso na prática, tudo é a prática. Nós precisamos praticar, nós precisamos fazer isso em casa, de frente para o espelho. Nós precisamos praticar diversas vezes para que a gente consiga ficar bom, a gente fique eficiente, a gente chegue à excelência do que a gente faz. É importante isso. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Olha só, eu estava pensando uma coisa que aconteceu lá em casa no outro dia. Olha, acabou a luz. Mas, gente, só, que escuridão. E eu precisava achar minha escova de cabelo. Não conseguia ver nada, andava, quase tropecei e caí no meio daquela escuridão toda. Mas aí a luz chegou, tudo ficou claro. E acredita, a escova estava bem do meu lado. Eu não conseguia ver por causa da escuridão. Olha, crianças, e na mesma hora, quando a luz chegou, veio na minha mente um versículo da palavra de Deus, sabia? Algo muito importante que Jesus falou sobre ele. Vamos pegar a nossa Bíblia? Já está com sua Bíblia aí, né? Deixa eu pegar a minha. A Bíblia. Crianças, a Bíblia é a palavra de Deus. Tudo que Deus quis que nós soubéssemos a respeito dele está escrito aqui. São 66 livros. Olha, e ela está dividida em Novo Testamento e Antigo Testamento, sim, em 2 partes. E nós vamos ler hoje no Novo Testamento. Sabe aonde? No livro de João. João é o 4º livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Lá no capítulo 8. Abre aí na sua Bíblia, capítulo 8, no versículo 12. Já achou? Mais um tempinho? Já achou? Você da igreja já achou? Então vamos lá, vamos ler. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas,
mas terá a luz da vida. Crianças, que especial isso! Jesus disse que Ele é a luz do mundo. Que maravilhoso! Ele veio para iluminar onde há trevas e escuridão. E ele disse também que aquele que segue a Ele, aquele que o aceita, o recebe no seu coração como seu Salvador, não andará em trevas, na escuridão. Ai, esse coração escuro me lembra do pecado, sim. Então quem anda com Cristo, quem aceita Jesus no seu coração, não anda mais pecando, não anda mais na escuridão. Jesus tira a venda dos olhos dessa pessoa e essa pessoa começa a caminhar na luz com Jesus, sim. E diz mais, que não andará em trevas, mas pelo contrário, terá a luz da vida. Nossa, um presente! Sabe o que significa? O maior presente que Jesus nos deu, que foi a salvação dos nossos pecados, a luz da vida. Quem anda com Jesus, quem segue a Jesus, recebe a luz de Deus no seu coração. E isso é muito maravilhoso. Você, criança, que já conhece a Jesus, deixe que Ele brilhe, a luz dele através da sua vida. Conte para as pessoas o que Ele tem feito por você. Jesus é maravilhoso. Agora você que está ouvindo, mas ainda não sabia dessa história, que Jesus pode sim iluminar a sua vida, fazer com que você brilhe a luz dele pelo mundo. Você hoje pode ter essa oportunidade. Fique ligado na nossa lição bíblica, nos louvores, que com certeza Deus vai falar ao seu coração.